Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um trabalho dessa noite do Centro Espírita Mariano Dias. Dá um tempinho para o pessoal começar a se chegar. Me falem se o áudio tá bom, se vocês estão me ouvindo bem. Dá para me ouvir bem, todo mundo? Boa noite, Roberto, Marcelo, meu amor, Genadir. Estão me ouvindo bem, gente? Deixa eu fazer o teste aqui. Tá bom, Rony, o som? Tá. Aí. Tá bom, Rony, o som? Tá bom. Tá bom. Deixa eu pôr no mudo aqui, senão daqui a pouco começa a falar aqui e aí. Ah, legal. Estão me ouvindo bem? Vamos compartilhar aqui com o pessoal para eles entrarem, também virem nos assistir. Vou colocar aqui. Aí. Legal. Mais um tempinho para o pessoal ir chegando. Enquanto isso, deixa eu ver, olha, estamos dentro. Deixa eu ir procurando aqui, senão vou ter que usar na internet. Aqui não consegui achar mesmo não. Boa noite, Su, tudo bem? Obrigada. Então vamos lá. Deu nosso horário. O pessoal vai se achegando. Então a gente começa fazendo nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, quem gosta de fechar os olhos. Pedir a espiritualidade que nos instrua, nos abençoe, abençoe os lares de cada um de nós, da humanidade, que a gente possa compreender o momento pelo qual estamos passando, se apropriar de todo o conhecimento que ele nos traz, para que essa lição não precise ser repetida pela humanidade e a gente possa evoluir diante do caos. Que assim seja. Bom, a reflexão da noite é sobre uma passagem que eu gosto bastante, mas que a princípio, né, quando a gente lê sem muita atenção, ela pode nos parecer um pouco contraditória, né, de acordo com as palavras que Jesus nos deixou.
eu vou ler aqui para vocês, para a gente se sintonizar, né, no mesmo assunto, e a gente vai refletindo. E aí, se alguém tiver algum comentário, alguma coisa, né, vai postando aqui nas perguntas, e se eu conseguir enxergar, a gente vai se falando, né? Então, eu vou olhar aqui, tá bom? Para ir pegando o meu trechinho, minha colinha. Então, existe uma passagem, né, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de unir-se a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida pelo que haveis de comer ou beber, nem do vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um cúbito à sua estatura? Por que andais ansiosos pelo que haveis de vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus, pois, assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Assim não andeis ansiosos, dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nós havemos de vestir. Pois os gentios é que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas, mas buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa passagem está em Mateus. Desculpa, gente. Acho que é em Mateus, capítulo 6, versículo 24 a 33. Acho que é assim que lê essa nomenclatura aqui, que eu não tenho muita certeza, mas está em Mateus, ok? E a nossa reflexão é, primeiramente, quando a gente lê uma passagem assim, a gente pensa, né? Poxa, Jesus está dizendo, né? Olha, que a gente não precisa se preocupar com o que a gente vai comer, o que a gente vai beber no dia seguinte, porque se ele providencia até para os pássaros, né? E numa escala evolutiva, a humanidade está acima dos animais, se ele providencia para os animais, por que não providenciaria para a raça humana? Então, a princípio, quando a gente olha essa passagem, parece que é um convite a ficar na ociosidade. Sentar e esperar que do céu vai cair tudo que a gente precisa. E se a gente pensasse, né, que esse capítulo, né, esse versículo, quer passar essa mensagem, já estaria com algum problema, porque Jesus mesmo disse que a gente precisa, né, fazer a nossa parte. Que a gente faz a nossa parte e Deus nos ajudará. Fará a dele. Então, se a gente sentar e ficar esperando que Deus faça a nossa parte, vai um pouco contra, né, o que ele mesmo disse. Mas como tudo que Jesus falou, essa passagem também é uma metáfora, né? E eu gosto muito porque, se a gente for analisar, ele fez esse sermão no campo, né? Eu vi um vídeo hoje, por exemplo, onde o filme, né, que retratava dessa passagem, o personagem ia falando
E ele ia olhando o ambiente onde ele estava e ia dando esses exemplos. As pessoas que estavam sentadas, né, na sua frente ali, eram pessoas muito simples. A gente tem que considerar que naquela época o nível de alfabetização, sei lá, era de 1% da população. Só pouquíssimas pessoas tinham acesso ao conhecimento. Então Jesus não podia trazer um conhecimento e falar dele de forma muito pomposa, cheia de nomes, pronomes e coisas que não faziam parte do ambiente daquelas pessoas. Porque se já é difícil entender hoje, por exemplo, né, imagina naquela época, com pouca instrução, se ele trouxesse uma lição muito rebuscada, ele não ia conseguir ser compreendido. E muita gente conseguiu compreender a mensagem. E se vocês assim analisarem, todas as passagens sempre tem muita analogia, muita comparação com coisas da natureza. Coisas que são perenes, que são constantes, que podem passar séculos, milênios, elas sempre estão ali. Apesar das mudanças climáticas, né, que a gente é obrigado a reconhecer que existe hoje em dia no nosso planeta, mas a gente ainda tem primavera, verão, outono, inverno. Então são coisas que ficam e que ele sabia que iam ficar. Então ele podia dar esse exemplo que ele ia ser compreendido há 2000 anos atrás e aí a mensagem dele ainda ia estar atual hoje. Porque continua existindo outono, primavera, inverno, continua existindo ciclos de colheita, existe o tempo de plantar, o tempo de cuidar, o tempo de colher. Todos esses ciclos ainda existem hoje. Então percebam como é uma mensagem muito simples, mas ela não é simplista. Porque passaram-se 2000 anos e até hoje a gente ainda às vezes não consegue nem compreender a mensagem. Colocar em prática, então, já são outros 500. E essa é uma mensagem que, assim, me pega sempre, porque eu mesma, né, tenho muita dificuldade por conta da ansiedade. Nós vivemos, especialmente, né, nos tempos atuais, situações, né, que nos proporcionam ficar muito ansiosos. E se a gente fica ansioso, com certeza a gente vai ficar preocupado o que vai comer amanhã, seja literalmente o que a gente vai comer amanhã, com o vou comer amanhã, poxa, será que eu vou ter dinheiro para comer amanhã? Ou coisa do tipo. Será que alguma coisa vai acontecer comigo e eu vou ter como comer amanhã? E isso é no sentido assim básico, né? Mas a gente se sente ansioso com tudo, porque tudo bem, comer, ok. Uma boa parte da população não precisa ter essa preocupação com essa necessidade básica. Muitas outras pessoas têm, né? Especialmente no momento pelo qual a gente passa agora. Mas, né, pode ser que não seja a situação em que eu e você estamos. Mas a gente se preocupa com outras coisas, né? E aí a gente percebe como o convite é mais amplo. Não é só para ver se a gente vai ter o que comer e beber, literalmente. É um convite para a gente ver se a gente, né, não está sendo ansioso demais, sendo que não está no nosso controle o que vai acontecer amanhã. Para que a gente exercite a confiança, a entrega. E eu falo exercite, e a Ana, que acabou de entrar aí, vai compreender bem, porque esse é um exemplo que ela entende muito bem. É todo dia. Exercício, não adianta a gente fazer uma época parar, a gente perde, né, muito dos resultados conquistados.
Exercício é uma coisa que a gente faz diariamente ou semanalmente e constantemente. Caso contrário, a gente vai, né, tendo um progresso muito lento na obtenção dos resultados que a gente quer. E exercitar isso que Jesus nos propõe, né, para que a gente não fique ansioso com o dia de amanhã, é muito parecido com o exercício mesmo, físico, né? Todos os dias. Quando a gente para de se exercitar, eu mesma parei de me exercitar, eu sinto dores, coisas que eu não tinha antes, quando eu, né, tinha uma atividade física regularmente. Então, percebam como é uma proposta muito mais ampla. Como é uma mensagem que, mesmo depois de 2000 anos, ainda é muito atual. E ela é muito atual, inclusive, na nossa atualidade, hoje, por exemplo, né, nos dias de hoje. 2021 é um ano que começa de um jeito diferente para todos nós. A gente acabou de sair de um ano onde a gente ouviu a palavra pandemia, né, conjugada no presente, real. Nem era coisa de filme de ficção científica. A população mundial sofre até hoje as consequências, né, de um desequilíbrio que provavelmente foi causado por nós mesmos, seres humanos, e que é um convite para a nossa transformação. Então, diante de vários problemas, de várias situações extremamente graves que nós já tivemos na humanidade, como 2 guerras mundiais, depois a gente passou por um período de ditadura no Brasil, depois a gente passou por um período de Guerra Fria, onde o convite era para você ficar ansioso, porque você não sabia se você ia dormir e acordar com alguém estourando uma bomba. E aí vem a pandemia. E ela não mexe mais só com os sentidos físicos, mas agora ela traz ensinamentos que se predispõem a ser muito mais profundos. Ensinamentos que vão mexer com nossa alma, nosso espírito, nosso ser, quem nós somos. Vai propor a nível de humanidade, né, que a gente faça uma mudança a nível coletivo, mas uma mudança também a nível pessoal. Então, se cada um que está assistindo aqui, por exemplo, for analisar como é passar por essa pandemia, né, porque ela ainda não acabou, cada um vai ter uma perspectiva, vai olhar de um ângulo, foi afetado em um determinado ponto. Então, para cada um de nós, foi uma, né, que nem o Rossando fala, não foi um convite, foi um chamamento. É obrigatório a inscrição, né, de todos nós, querendo ou não, foi compulsório. Você se inscreve ou você se inscreve. Então, se cada um de nós analisar, todos nós passamos pela pandemia, né? Todos estamos debaixo da pandemia. Mas os reflexos para cada um de nós é diferente. Cada um se sente, né, prejudicado ou teve algumas boas lições ou teve boas oportunidades, porque infelizmente, né, ou felizmente, ou como tudo na lei divina, né, existe causa e efeito. E cada um é impactado de um jeito. Então muitas pessoas, né, se saíram bem na pandemia, tiveram trabalhos resguardados,
conseguiram melhores salários, porque nesse momento suas profissões foram mais valorizadas. Em contrapartida, outras pessoas perderam seus empregos porque dependiam do deslocamento físico, dependiam da movimentação. Um exemplo muito assim, claro, é o pessoal da cultura, né? Do entretenimento, pessoal artista em geral, né? Que está quase um ano sem poder fazer um show, alguma coisa do tipo. E aí a gente tem vários níveis. Por exemplo, o Gustavo Lima, ele tem um potencial gigante de passar um ano, de repente, na casa dele e não sofrer as consequências, né, financeiras, por exemplo. E ainda assim, a atualidade proporciona a ele que ele continue trabalhando de casa, ganhando super bem, descobrindo novas ferramentas de entreter a população. Mas e os pequenos? Que dependiam de ter um barzinho aberto para ele fazer um showzinho à noite, né? Aquele restaurante que iam as famílias e tudo mais. Esse restaurante não tá podendo abrir, se abrir não pode ter aglomeração. Aí às vezes não pode, então tem delivery. Aí o cantor não pode ir lá, se ele só fazia isso da vida, mas ainda não tinha uma estrutura grande, ele tá fazendo o quê há um ano? Então, assim, percebam como a pandemia é a mesma, mas os impactos são absolutamente individuais, diferentes para cada um de nós. Eu percebo na minha área grandes lojistas que, nossa, venderam muitíssimo. Outros fecharam, porque o produto que ele tinha não era favorável para ficar em casa. Quem compra terno para ficar em casa? Então, a expiação é coletiva, mas a transformação é individual. Nós já sabíamos, né, há algum tempo, que o planeta estava passando por uma transformação. Então, os espíritas falam muito, né, do planeta migrar de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Ok. Mas e a população? Não ia ter que migrar? Percebam como, de repente, esse pode ser a primeira prova pela qual a humanidade precisa passar para entrar ou poder ter, né, a graça de entrar num planeta de regeneração. Porque daqui a gente sai diferente. Eu não posso afirmar que cada um vai sair melhor, porque é uma experiência individual. Mas eu posso afirmar que diferente a gente vai sair, de algum jeito, né? Seja para o lado positivo, para o lado negativo. Acho pouquíssimo provável que alguém não tenha sido impactado de alguma forma. Tanto é que a gente, né, vê discussões na televisão, por exemplo, da população indígena. A população que está lá, né, entranhada no meio da floresta e tudo mais, ainda assim é uma população que está sob o risco do coronavírus. Então, essa população também foi atingida. Então, essa população também vai ficar diferente. Pessoas que vivem em extremos do mundo, do planeta, é um vírus. Ele anda e muito provavelmente chegou lá também. Então, poucas pessoas não serão impactadas e não sentirão alguma coisa, né, por esse impacto. Se vai ser bom ou ruim, cada um de nós vai saber dizer, e isso muito lá na frente. Eu acho que essa experiência, como ela ainda está sendo vivida, a gente ainda nem tem como, né, colher os frutos dela. Eu acho que a gente ainda está aqui no momento de colheita, de repente tentando ali, né, dar um fim nessa colheita, né, com agora a novela da vacina, né, que a humanidade precisa encontrar uma forma,
né, de se imunizar. Então, percebam como uma mensagem dita há 2000 anos atrás faz muito sentido agora, hoje, em pleno século XXI, 2021, né? Não nos apavoremos, não nos preocupemos, pois o dia de amanhã, né? Deixa para o dia de amanhã a sua dor, ou o que tiver que acontecer. Não seja ansioso. E também não se acomode. Porque Jesus não teria passado uma mensagem nos convidando a fique em casa, não faça nada, e isso sem tirar a pandemia, tá? Mas uma mensagem assim, cruze os braços e espere que vai cair do céu. Seria contraditório, porque ele sempre convidou a gente a trabalhar, fazer a nossa parte, não é? Então, que a gente consiga ir juntando os pontinhos, que a gente consiga ver que a mensagem, ela é global, sempre esteve aí para todos nós, e aí cada um interpreta de um jeito. E o que eu gosto muito do Espiritismo é isso, sabe? É pegar a mensagem, aquela ali dita na sua fonte, ou pelo menos, né, tentar ser o mais puro na sua fonte, e transformar isso em um conhecimento que pode fazer com que a gente mude a partir do momento que a gente começa a exercitá-lo. Então, que a gente possa ir compreendendo que se não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus, não seria uma pandemia algo que estivesse fora do controle de Deus. Senão ele não seria Deus. Né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, onisciente, onipresente. Assim é Deus. Pelo menos para mim, né? Como eu o entendo. Então, uma pandemia não escaparia aos olhos dele. E diante de todas as mudanças, né, que a humanidade dá, diante do caos, a humanidade dá saltos. Às vezes esses saltos não são possíveis de se verificar no instante em que eles estão acontecendo, no momento, no ano, né? Mas a gente vai perceber, quem sabe daqui a alguns anos, que eu também não faço ideia de como vai ser essa passagem, né, de tempo, essa percepção por nós dessa mudança que a pandemia fez em cada ser humano. E provavelmente a gente vai estar mais apto a compartilhar mais, desenvolver mais a filantropia, a caridade de repente. Mas imagina se até hoje, depois de tudo que aconteceu, ainda assim a gente tivesse a mesma quantidade de lives que tinha ali, logo nos 2, 3, 4 primeiros meses da pandemia, a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo. Quanta comida, quanto alimento não foi arrecadado pelos artistas mais famosos? Eram coisas de toneladas. Cada live eram várias e várias e várias toneladas. Mas aí a gente vai percebendo que o tempo vai passando, vai diminuindo as ações, vai diminuindo. E hoje, por exemplo, eu pouco ouço falar de lives beneficentes ou coisa do tipo. Mas percebam como existe, né, sempre um movimento para nos convidar a fazer alguma coisa pelo próximo. Então, que esse movimento das lives, por exemplo, possam se perpetuar, seja por live, por show ao vivo ou coisa do tipo, né, em prol de alguém,
Olha o potencial que várias pessoas, né, vários artistas que são pessoas como nós, têm de ajudar tantas pessoas em 2, 3, 4 horas de show. Quantas pessoas não foram alimentadas com isso? Quantas pessoas não foram ajudadas, né, com álcool em gel, máscara, gênero de primeira necessidade? Cada artista propunha, né, a sua causa. Se a gente continuar com isso. Então, para a gente encerrar, eu gosto muito de um vídeo que eu já assisti faz um tempão e que para mim fazia muito sentido, e depois eu até coloquei ele numa outra palestra que eu acho que ele faz sentido aqui também, que é um vídeo do Alok, que é um gigante da indústria do entretenimento, mas, né, parece uma pessoa extremamente humilde, cativante, empático, que até hoje, né, tem muitos projetos nesse sentido, e que foi fazer uma visita à África, né, para conhecer uns projetos que ele era, né, embaixador ou fazia parte. E nas suas andanças, ele teve a oportunidade de conhecer uma senhora que, quando ele se aproxima, ela não consegue ver, porque ela estava cega, mas que ela começa a chorar e ela começa a agradecer muito, muito, muito a Deus, porque já fazia 3 dias que ela não comia, ela estava com o estômago amarrado, porque ela já estava sentindo dores físicas, dada a falta de alimento, e que naquele momento ela sabia que ela ia ter 2 coisas. Ela ia ter alimento pro corpo, né? Porque ela recebeu, eles tinham, né, algo para oferecer para ela, e ela ia ter alguém com quem conversar. Porque ela, né, morava sozinha naquela aldeia ali e tal, pouquíssimas pessoas passavam por ali, e ela era muito sozinha. Então ela recebe alimento para o corpo e para a alma. E aí nesse momento, né, o Alok cai por terra, assim, com seus conceitos, porque ele percebe quão pouco precisa para você ajudar alguém. E depois disso ele ajuda a senhora e tudo mais. É um vídeo maravilhoso, procurem na internet. E ele intitulou, né, com a pergunta: será que Deus existe? E aí a gente consegue perceber nas sutilezas que Deus existe. Que quando ele convida a gente, né, a se acalmar, a aquietar nosso coração, a não se inquietar com o dia de amanhã, é porque ele providenciará, porque ele sabe o que a gente precisa. É extremamente importante que a gente, né, trabalhe. A gente vive no planeta Terra, então, como Jesus disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, aqui estamos, aqui precisamos consumir e pagar. Logo, a gente vai precisar trabalhar para conseguir dinheiro, né? Moeda de troca, coisa que, enfim, todo mundo sabe como funciona o jogo. Mas ele convida a gente a equilibrar a nossa vida e não se preocupar em demasia com arrecadar mais fundos para o nosso bolso, aonde qualquer um pode enfiar a mão e levar embora, e sim enriquecer nosso espírito, nosso coração, com tesouros que ninguém leva embora. E aí, para encerrar, né, me lembrei agora do finalzinho do filme, o Ghost, aonde o Sam fala para Molly, mais ou menos assim:
É impressionante como o amor, as coisas verdadeiras, elas não morrem, a gente leva com a gente. Então é desse tipo de tesouro que Jesus convidou a gente para acumular, para ser nosso advogado, e que a gente possa sempre, sempre, sempre se inspirar nas palavras dele e confiar que Deus sabe de todas as nossas necessidades e que ele as providenciará de acordo com o nosso merecimento. Que todos tenham uma boa noite. Muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau, tchau.